E ainda falando sobre cinema, nesse final de semana o programa Meu Filme na TV, da TV UFG, exibe o documentário Araguaia, da cineasta goiana Dagmar Talga. E por isso nós vamos conversar com ela agora sobre esse filme. Boa noite, Dagmar, obrigada pela presença. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, então para a gente falar um pouquinho sobre o filme, ele fala sobre a guerrilha do Araguaia, ocorrida aqui no estado ainda quando era Goiás, durante a ditadura militar. Por que você escolheu falar sobre esse tema e como que foi a produção, a gravação e a edição desse filme? Na verdade é um coletivo, né? O filme Araguaia, entre a Comissão Dominicana de Justiça e Paz e essa Filmes e o Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo da Universidade Estadual de Goiás, lá do campus de Goiás. Então, nesse coletivo, nós organizamos, né, fomos para a região, né, gravamos as entrevistas, depois fizemos várias pesquisas, né, fomos para a Anistia, Ministério da Justiça, andamos por vários lugares, né, não só na região, mas no Brasil, para conseguir contar a história do Araguaia, né, dessa guerrilha que aconteceu nos anos 70, né, e que até hoje, né, marca o povo da região, não só Goiás, mas o estado do Pará, Maranhão, toda aquela região do Bico do Papagaio, né. E foi uma guerrilha que marcou, foi uma luta, né, que marcou e marca até hoje, porque aconteceram atrocidades, né, nessa época contra a ditadura militar. E não só mulheres que foram estupradas, né, muitas mulheres, né, porque enquanto os camponeses e guerrilheiros eram torturados, as mulheres dos camponeses eram estupradas pelo exército, né, pelos militares. E isso trouxe reflexo até hoje, né. Como que foi para você, Dagmar, fazer essas entrevistas, ter acesso a esse material e resgatar parte da história do Brasil a partir desse filme? Foi um prazer enorme, além de tudo, do conhecimento, né? Porque a gente é tão ignorante, né? Porque nós não sabemos a nossa história, né? A verdadeira história do Brasil, das revoluções e tudo mais, né? Desse levante. E para mim, particularmente, foi muito prazeroso, porque a gente, só você conhecendo o seu passado para você entender o seu presente, o seu futuro, né? E tá passando isso, porque esse filme a gente fez um material mais pedagógico para poder estar trabalhando com os jovens, né? Porque os jovens de hoje, você vê vários por aí pedindo a ditadura militar de volta e não sabe o que foi a ditadura, né? Que foi para os povos do campo, os povos da cidade, né? Porque muitos, né, da cidade e do campo morreram, né? Esses corpos ainda estão desaparecidos, então é para isso, para ter esse conhecimento, para a gente conhecer, e para mim foi uma alegria ter feito esse trabalho. Você falou que é principalmente para os jovens, então esse filme deve ser exibido também em escolas, existe um trabalho já voltado também para esse lado mais pedagógico? Existe. Hoje a gente está voltando, né, de uma maratona que começou dia 11, lá no Bico do Papagaio. Nós começamos os lançamentos do filme em Araguaína, né? E passamos por várias cidades, Xambioá, Imperatriz, né? Ontem estávamos em Marabá. Então, com a universidade e também em Medicilândia, né? Numa comunidade quilombola, que a gente apresentou também. Então, em vários locais e vários públicos, né? Mas principalmente nas universidades. Estamos fazendo esse trabalho e isso continua. A gente vai ter lançamento em São Paulo, na UNB, em Brasília. Então, vários lugares, né? Esse trabalho para divulgar. Bom, para finalizar, Dagmar, você mesma falou que muitos jovens hoje ainda pedem a volta da ditadura, nesse momento conturbado da política brasileira. É até polêmico falar sobre esse período, muita gente que não tem a real dimensão do que foi esse período. Como é que foi enfrentar essa polêmica novamente, resgatar essa história, parte da história de Goiás, mas que muitas vezes as pessoas ainda têm aí um pouquinho de receio, ou também até mesmo não querem falar sobre ela? A ditadura, para quem conheceu, para quem viveu e sofreu, né, na ditadura, só esse pessoal sabe. A gente conta através deles, né?
da história oral deles, né? Das marcas que ficaram, tanto para essas famílias, né? Mas é importante ressaltar que para Goiás, como Goiás participou muito na guerrilha do Araguaia, principalmente fornecendo pessoal do Exército, né? Porque a maioria das tropas vieram aqui do estado, que foram para lá. Então, Goiás tem um papel fundamental de trazer essa história à tona, né? De trazer esse sofrimento que essas pessoas ainda vivem na região, né? Crianças, né? Mulheres e tudo mais. E é um absurdo, porque quando se pede a volta da ditadura, se perde os direitos, né? A gente está falando de direitos, né? Direitos humanos, né? Que até hoje não foram respeitados, né? E a gente vê agora também muitos direitos que não estão sendo respeitados, né? Então, é para se entender isso, o que é o direito, né? E o que essas pessoas sofreram, qual a relação da pessoa aqui na cidade, né? Para entender isso, né? Certo, muito obrigada, Dagmar, obrigada por ter vindo. Obrigada. Bom, e aí fica o convite para você para assistir ao documentário Araguaia no sábado e também no domingo, às 8 horas da noite, no Meu Filme na TV, aqui na TV UFG.